Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre equação do primeiro grau. Mas antes de mais nada, eu queria saber de vocês o que é uma equação. O termo equação significa igualdade, ok? Então vamos lá. O termo significa igualdade. Isso significa que se você tem uma equação com esse valor, x mais 12 igual a 21. Esse termo daqui, ó, é uma equação porque você tem uma igualdade, ok? Se você tivesse x mais 4 menor que 7, isso daqui, ó, não é uma equação, ok? Então, antes de mais nada, temos que identificar o que é uma equação. Então, equação, para não esquecer mais, é todo termo que você tem uma incógnita, que pode ser x, y, e tem uma igualdade. Se não tiver igualdade, é uma equação, ou se não tiver igualdade, vai ser uma inequação ou outro termo que posteriormente vocês vão estudar, certo? E por que equação do primeiro grau? A equação do primeiro grau é definida como o expoente da incógnita nesse caso a parte literal, nesse caso o x, indica o grau da equação. Então, o que seria o grau da equação? Por exemplo, x mais 3 igual a 5. O x, esse x aqui, ó, gente, ele está elevado a um expoente. Lembra de potência? Todo número, por exemplo, um número puro elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então a gente não precisa colocar 1, não é isso? Então, x puro é igual a x elevado a 1. Por isso que isso aqui é uma equação do segundo grau. Certo? Se fosse assim, Posso entender melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. x ao cubo mais 2 igual a 4. Que equação seria essa? Do terceiro grau. Certo, pessoal? Então, já conseguimos identificar o que é uma equação e que grau a equação vai ser. Nesse caso, vamos estudar a equação do primeiro grau. Agora vamos ver o que seria membros e termos de equação. Membros e termos da equação. Membros e termos de uma equação, ela possui, numa equação geralmente, ela possui dois membros. O primeiro membro fica à esquerda da igualdade. Do sinal de igualdade. O segundo
fica à direita do sinal de igual para vocês. Exemplo. 8x mais 2 igual 5x menos 4. Esse aqui seria o primeiro termo. Já esse daqui, vamos botar de outra cor, seria o segundo termo. Ok, pessoal? Então, isso aqui também é interessante. Numa equação, as letras são chamadas de quê? De variáveis. Muito bem. Variáveis. Acento no A. Ou incógnitas. Exemplo. X mais 3 igual a 5. Quem é a variável? X. Ou também chamado de incógnita. Incógnita vem do termo desconhecido, porque a gente não sabe o valor de x enquanto não resolver a equação, beleza, pessoal? Então, por isso que se chama incógnita ou variáveis. Quando vocês estiverem fazendo provas, principalmente do Enem, com certeza ele vai vir variável ou incógnita. Então, vocês já sabem que isso significa, certo? Raiz de uma equação. Equação. Em uma igualdade, temos 4 vezes 3 igual 10 mais 2. Vocês concordam? 4 vezes 3, 12. 10 mais 2, 12. Então essa igualdade é válida. Aqui dá 12 e aqui dá 12. Então, 12 igual a 12. Correto? Então, se substituirmos o 3 por x, o 3 por x, como é que ficaria a equação? 4 vezes x igual 10 mais 2, certo? Então, como é que a gente resolveria isso? O número que substitui esse x, que desse 12, é a raiz da equação. Então, nesse caso aqui, o x é 3. Concordam? Então, esse aqui é a raiz da equação. Certo? Vamos lá?
Princípio da igualdade. O princípio da igualdade nada mais é do que, pessoal, a manipulação de dados. Você pode adicionar dados em um membro e em outro, tanto que não modifique essa igualdade, certo? Esse é o princípio. Por exemplo, se você tem 3 de um lado e 3 do outro, 3 igual a 3, não é isso? Se você multiplicar por 2 de um lado, consequentemente você também tem que multiplicar por 2. Deixa de ser uma igualdade, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 2 é 6. Então, o que é que acontece? Você pode manipular uma equação adicionando valores, contanto que a mesma carga que você coloque de um lado, a outra também tem que ser igual. Por exemplo, se você tem 10 mais 2 é igual a 8 mais 4. 8 e 4, 12. 10 mais 2, 12. Se você multiplicar por 3, lembre-se que isso aqui é uma soma, então você tem que multiplicar com tudo. 3 vezes 8 mais 4. Vai mudar essa igualdade? Não. Aqui vai ser quanto? Ó, vou fazer até uma revisão para vocês. Como é que você pode resolver essa situação aqui? Ou você soma 10 mais 2, 12 vezes 3, 36, ou multiplica, faz a distributiva, né? Seria 3 vezes 10, 30, 3 vezes 2 é 6. 30 mais 6, 36, dá no mesmo. Mas aqui é melhor você fazer assim, porque aqui não tem nenhum valor de x aqui dentro. Agora, se tivesse um valor de x, vocês teriam que fazer a distributiva. 36 igual a 36. Deixou de ser uma igualdade? Não. Então, esse é o passo de resolver equações do primeiro grau. Vamos lá? Começar com alguns exemplos? 5x igual a 35. O que é que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida? Todo mundo sabe que todo número terminado por 5 é divisível por 5, não é isso? Então, não é mais fácil você dividir aqui por 5 e aqui por 5? 5 dividido por 5, 1. Precisa botar 1 na frente do x? Não, né? X igual a quanto? 35 dividido por 5? 7. Olha o número aqui. X igual a 7. Achamos o valor de x. Vamos lá? Outro exemplo. 8x menos 11 é igual a 4x mais 13. O que é que a gente pode fazer aqui? Nós podemos ou somar o 11, inicialmente, para eliminá-lo, certo? Porque aqui 11 é negativo. Ou diminuir com 13. Mas vamos logo eliminar o 11. 8x menos 11. Vou botar ele aqui, ó. Mais 11 igual 4x mais 13 mais 11. Opa! Menos 11 mais 11. 8x igual 4x mais... Quanto é 13 mais 11?
3 mais 1, 4. 1 mais 1, 2. 24. Então, vamos lá. O que é que a gente pode fazer agora? Podemos dividir por 4? Claro. Vamos lá. Ou podemos diminuir também. Não é melhor? 8x menos 4x é igual a 4x mais 24. Deixa eu apagar aqui, vou botar vermelho, né? Fica melhor para todo mundo. 4x menos 4x. 8x menos 4x? 4x. Igual 4x menos 4x? Corta. Sobra 24. Opa! Podemos brincar aqui agora? Claro, podemos dividir por 4. Vamos lá? Divide por 4. Divide por 4. 4 dividido por 4, 1. X igual 24 dividido por 4, 6. Olha que ótimo. Professor, será que está certo? Vamos lá na equação. No lugar de x, coloque 6. 6 vezes 8. E aí? 48. Menos 11. 7. 37. 4 vezes 6. 24. Com 13. 37, né? Opa! Então, 37 desse lado é igual a 37 do outro. Então, a equação está certa. Agora, precisa fazer isso o tempo todo? Não, pessoal. A gente pode facilitar a vida. Lembrando que isso está sendo feito implicitamente isso que nós aprendemos antes. Por exemplo, se você tem 8x igual a 30 menos 2x. O que é que eu ensinei para vocês anteriormente? Você somaria mais 2x de um lado e mais 2x do outro, eliminaria o 2x. Mas se você colocar o 2x desse lado aqui, o mais 2x, que é o oposto desse, ele não já vai deixar de existir? Então a gente pode brincar aqui, ó, jogar ele para cá de forma oposta, né? De sinal trocado. Então a gente pode fazer isso logo, ó. 8x mais 2x igual a 30. Não entendi, professor. Simplesmente a gente utilizou de um artifício para facilitar, para você não ficar colocando mais 2x de um lado, mais 2x do outro. Menos 2x com mais 2x, corta. Lembra disso? Vamos botar aqui, ó. Vou fazer da forma antiga. 8x mais 2x igual a 30 menos 2x mais 2x. Cortando, não vai ficar o 30 embaixo? Então, o que é que nós aprendemos com o passar do tempo para ficar mais fácil, para não ficar fazendo isso toda hora? É só pegar o número que está no segundo membro, no segundo termo, e joga para o outro lado da equação com o sinal trocado. Não precisa ficar fazendo toda hora isso de colocar de um lado do outro. Então, se aqui é negativo, ele passa para outra igualdade positivo. 8x mais 2x, 10x, igual a 30. X igual a 30. Opa! Vamos lá. O que é que a gente poderia fazer aqui no modo antigo? 10x igual a 30.
Vamos dividir tudo por 10? 10 dividido por 10, 1. X igual a 30 dividido por 10, 3. Poxa, o que é que a gente poderia fazer? Se ele está nesse sinal aqui, a gente quer achar o x. Se ele está aqui, o 10 está aqui, a gente quer ficar com o x fique puro, a gente faz o oposto. Se ele está multiplicando, joga para cá dividindo. X igual a 3. A mesma coisa, né? Então, ele está aqui multiplicando com x. Para jogar para o outro lado, você inverte a operação. Por exemplo, se for soma e adição, se for adição e subtração, se você jogar para qualquer lado da equação, você troca o sinal. Se for multiplicação ou divisão, se você jogar para qualquer lado, você inverte a operação. Beleza, pessoal? Então, se ele está multiplicando para cá, você joga para cá dividindo, certo? Isso aqui todo mundo sabe que fração é uma divisão. X igual a 3. Vamos lá. Vou fazer outro exemplo aqui só para vocês entenderem com divisão. X dividido por 3 igual a 10. O que é que a gente vai fazer aqui? Ah, professor, no modo antigo que você ensinou, se aqui está dividindo, a gente podia botar multiplicando em cada termo. 3 vezes x sobre 3 igual a 10 vezes 3. Para poder eliminar o 3, né? Se o 3 está em cima, o 3 está embaixo. Aqui é uma multiplicação, só pode fazer isso com a multiplicação. Aqui você não corta, x igual a 30. Pô, e nesse modo novo, o que é que a gente faz? Pô, ele está dividindo aqui. Eu quero que o x fique puro nessa igualdade. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, deixa o x puro. Se ele está dividindo aqui, ó a divisão. Fração, nunca esqueça, uma divisão. Então, ele vai passar para outra igualdade multiplicando. 10 vezes 3. X igual a 30. Ok, coisa legal. Vamos outra. X mais 3 igual a 10. Modo antigo. Elimina, para eliminar o x, tem que ser menos 3. X mais 3 menos 3 igual a 10 menos 3. Mais 3 com menos 3, corta. X igual a 10 menos 3, 7. Precisa disso? Não. Vamos fazer aqui em cima. X igual, está somando aqui, joga para lá diminuindo. 10 menos 3. X igual a 7. Olha que ótimo. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido a equação do primeiro grau. Próxima aula poderei fazer exercícios, quem tiver interesse, para resolver. E fiquem com Deus e continuem os estudos, que isso vai ser muito importante para vocês, porque equação vocês vão levar para a vida toda. Vai usar nas universidades, não só a equação do primeiro grau, como segundo, terceiro, dependendo de que escolha vocês vão fazer na faculdade, mas pelo menos a equação do primeiro e segundo grau é de suma importância para vocês, ok? Abração e bons estudos.